Você está bem com Jesus, amém? Aplauda Jesus rapidinho aí para mim. Glória a Deus. Sabe, eu amo esporte. Eu sou apaixonado por esporte. E eu tenho até um biotipo, né? Olha só, tá vendo? Brincadeira. Mas o futebol, o esporte que eu mais gosto é o futebol. Futebol é a minha paixão, na verdade. Às vezes, o Botafogo, que não está jogando, eu vejo o jogo do Brasil, da Alemanha, do Flamengo, eu não importo, porque eu gosto do futebol. Eu gosto da alegria, eu gosto da vibração, eu gosto da emoção que o esporte nos proporciona. Eu acredito que você que está aqui, quem já foi no estádio de futebol aqui? Quem já foi? É muito legal, né? A torcida, você se emociona, você é carregado por aquele ambiente, os seus olhos se abrem, se brilham ali, porque, cara, que legal isso aqui, todo mundo cantando a mesma música, na mesma emoção. Eu não sei se já aconteceu com você, quando o Brasil vai jogar em uma Copa do Mundo, e você vai cantar o hino nacional brasileiro, né? O que você faz? Bota a mão no seu coração e você se emociona. Como é bacana aquilo ali, porque é o seu time, 11 homens, ali representando a sua pátria, representando o seu sentimento, representando aquilo que você sente. Então o esporte, ele tem essa característica de vibrar, e quando sai aquele gol, você, é gol! Yes! Yeah! Meu time fez um gol! Seja no futebol, quem gosta de vôlei aqui? Tá uma galera do vôlei aí, né? Queimado, quem gosta de queimada aqui? Olha aí quantas pessoas, até mais apaixonados por queimada do que futebol. E quando você faz um ponto, quando você talvez acerta alguém, eu não sei muito bem as regras, mas você faz o que? Vibra. Isso é muito legal. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa juventude. Isso é muito bom. A arquibancada, o estádio. Antigamente, eu tenho 41 anos e não sei se alguém aqui já pegou, existia os chamados Jogos Estudantis de Itaguaí, que era o GEI, né? Onde os CIEPs, as escolas municipais e estaduais se reuniam para jogar um contra o outro. Tem alguém que já jogou no GEI aqui? Olha, algumas pessoas estão velhas aqui, olha só. Ainda existe? Ah, ainda existe, que legal. Então, é um momento onde o quê? Por mais que você não conheça talvez aquela pessoa da tua sala, cara, o Ney Cidade vai jogar, vamos lá, vamos torcer. O Djalma Santos vai jogar, vamos torcer. Isso é legal, essa vibração é legal. E sabe o que é interessante? A emoção que existe em um grito de vitória, ela tem 3 aspectos. Ela tem a história, a superação e a esperança. Eu me lembro que em 2023, o meu time do coração, Botafogo, cara, ele andou todo o campeonato na ponta da tabela e chegou nas últimas rodadas. O que aconteceu? Ele foi caindo, se não me engano, terminou em 5º. E o último campeão, a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro foi em 1995. Em 2023, eram 29 anos atrás. E quando começou o campeonato de 2024, o Botafogo começou a embalar novamente, embalar. E a gente sabe da história que no dia 31/11, o Botafogo foi o que? Campeão da Libertadores. E logo depois, uma semana depois, no dia 8 de dezembro, o Botafogo ele é campeão brasileiro. E como eu falei, todo grito de vitória em casa eu vibrava, em casa eu celebrava, como era bom tirar aquilo que estava engasgado, né? As pessoas te zoavam, as pessoas, teu time não faz nada, teu time não ganha. E chegou o dia de colocar o grito para fora. E como eu falei, todo grito de vitória é carregado de história, de superação. É carregado também o que? De esperança. Porque a história que eu vi do meu time, que nunca ele foi campeão, todo mundo zoava o Botafogo, é história. O segundo ponto, ele é carregado do quê? De superação. Ele superou o ano anterior, ele superou os adversários, 19 clubes da Série A, e foi campeão. E nos dá o quê? Esperança. Porque agora em 2025 nós vamos ser campeões de novo. Essa é a nossa esperança, ou não? Então, todo grito de vitória que nós colocamos para fora, ele carrega história, ele carrega superação e ele carrega esperança. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer sobre isso. O maior grito de vitória da história da humanidade. E ele está lá em Colossenses capítulo 2, no verso 14 e no verso 15. Na versão NVI vai dizer assim:
ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, essa dívida, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. De quem nós estamos falando aqui? Qual o nome dele? Jesus. Vamos lá, Jesus. Amém? Nós nos emocionamos muito com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, mas quando fala, será que é Jesus mesmo? É Jesus. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. E na nossa vida como um todo, nós falamos aqui sobre esporte, sobre futebol, sobre vôlei, sobre queimada, mas em toda a nossa vida existem momentos de comemoração tirando o esporte. Talvez você se lembre o dia que você passou no vestibular, veio o quê? Aquela emoção, aquela vibração. Eu passei! Quem passou no Enem, quem passou no Jovem Aprendiz, recebeu lá aquele resultado. Quem teve o primeiro emprego, cara, eu consegui passar naquela lista, naquela seleção. Então toda a nossa vida, ela está carregada de momentos de grande grito e de emoção. Talvez aquele seu amigo, que agora ele não é mais solteiro, ele arrumou uma namorada, o namorado, o que você faz? Yes, glória a Deus! Isso é bom. Você celebra a vitória de alguém que estava lá, com a vovó, não conseguia nada, e hoje está o quê? Caminhando com alguém, rumo ao que é o altar do Senhor, amém? Amém. Quantos de nós nos alegramos pelas conquistas dos nossos irmãos? Sabe, o grito de vitória, quando talvez você, quem tem filho aqui nessa noite? São poucas pessoas, eu sei, mas você que tem filho, e o grito de vitória do primeiro passo? Cara, calma, não grita não, ele está andando. E a criança até cai de tanto susto que teve. Cara, as primeiras palavras, que vitória, que alegria, sabe, o casamento, sabe, e tudo isso, entenda que nós estamos falando de história, de superação e de esperança. Tudo isso na nossa vida, talvez a pessoa que subiu ao altar, ela tem uma história, ela tem agora uma superação, e ela tem o que? Uma esperança de viver dias melhores ao lado da pessoa que ela escolheu para amar. Então, o grito de alegria, o grito de vitória, ele está presente em todas as esferas e áreas da nossa vida. E a gente contextualizando este tema com a palavra do Senhor, nós vamos entender algo muito importante. Que apesar de maravilhosos todos esses momentos que nós falamos aqui, eles são totalmente o quê? Passageiros. Eles passam. Até os momentos mais lindos da sua jornada, até o dia que o filho que se chama Josh, ele deu o primeiro passo, nós ficamos alegres um dia, 2, 3, só que aquilo é o quê? Passageiro. Conforme o tempo vai passando, aquilo se torna o quê? Algo passageiro. O Botafogo foi campeão no ano passado, mas isso se torna o quê? Passageiro. Então todos os nossos gritos de vitória, que se relacionam à nossa vida, que se relacionam às coisas dessa terra, por mais que carregam emoção, por mais que carregam história, superação e esperança, todos eles são o quê? Passageiros. Mas hoje, nessa noite, nessa rica oportunidade, eu quero falar de um grito que não ecoou em um estádio de futebol, em um grito que não foi transmitido nos canais de televisão, em um grito que não foi dado em nenhuma quadra. Eu quero falar de um grito que foi dado no Calvário por um homem chamado Jesus Cristo. Você está comigo nessa noite? É este o grito mais importante da minha vida. Esse é o grito que ecoa pela eternidade, por aqueles que se passaram, por aqueles que já estão e por aqueles que virão. Esse grito, ele alcança a todos, e esse grito, ele é eterno, ele não é passageiro como as coisas desta vida. E esse grito, ele ecoa aqui neste lugar, nesta noite, despertando o nosso coração ao Senhor. Para muitos, esse grito na cruz parecia que era o fim. Talvez aquelas pessoas que julgaram Jesus, aquelas pessoas que humilharam Jesus, disse: como aquele que pode dizer que é o rei, e agora está pendurado em um madeiro. Para muitos, ali era o fim de uma jornada.
Para muitos ali era o término de alguém que ousou enfrentar o sistema romano. Para muitos era o fim de Jesus. Acabou, ele morreu, já era. Mas quando nós nos voltamos à palavra do Senhor, aquilo que parecia vergonha, aquilo que parecia a derrota, a grande verdade, que era o ápice da vitória de Deus. Na verdade, ali estava se cumprindo um propósito, uma palavra do Senhor, para que a humanidade pudesse alcançar. Em João, capítulo 19, verso 30, nós vamos ver que Jesus, pendurado na cruz, ergue sua voz e diz: está consumado. A dívida foi paga. Eu cumpri o meu propósito, eu estou cumprindo a minha missão. Para a humanidade, para aqueles que perseguiam a Jesus, talvez pensaram: acabou. Mas para Jesus o grito da cruz não era um grito de vergonha, não era um grito de fim da jornada, mas era um grito de grande vitória por aquilo que estava acontecendo a partir daquele momento. E a primeira coisa dentro desse contexto que eu quero falar é que o grito, o que parecia derrota, era na verdade o plano perfeito de Deus. E quantas vezes na nossa vida tem situações que parecem derrota? Sabe, aquele relacionamento que se foi, aquela pessoa que nos abandonou, até talvez te traiu. E a gente pensa: Senhor, a minha jornada acabou, está tudo acabado, existe vergonha nisso. Mas na verdade o Senhor, Ele só está preparando um grande plano perfeito para a sua vida. Quantos creem nessa palavra, nessa noite? Então, nesse momento na cruz, em Isaías 53, vai falar um pouco sobre isso. No capítulo 53, verso 3 ao 5. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, preste atenção, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. É como se Ele estivesse preso numa cruz, Ele fosse culpado. É como se Ele estivesse preso lá, é como se Ele estivesse sendo crucificado, e Ele está sendo crucificado pelos pecados dele. Mas a grande verdade é que Ele morreu por mim e por você que está aqui nessa noite. E o texto continua: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Em outras versões vai dizer: nós fomos sarados. E quando nós olhamos para características humanas de Jesus na cruz, parece que era uma derrota de fato. Jesus foi preso, Jesus foi acusado injustamente, Ele foi humilhado, Ele foi crucificado como um criminoso. E todos aqueles que olhavam isso acreditavam nisso. Aos olhos humanos era o quê? Fracasso, era vergonha, era abandono. Como pode dizer que és o Filho de Deus se agora está aí sozinho, abandonado? E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Até aqueles que estão do nosso lado, que confiam nas nossas palavras, em momentos talvez de dificuldade nos deixam. Isso aconteceu com o próprio Jesus. No momento que Jesus foi crucificado, para muitos dos discípulos é o fim, acabou a nossa jornada. Vamos pegar as nossas redes, vamos pegar novamente os nossos barcos e vamos dar o quê? Sequência na nossa vida, porque essa aventura, esse momento foi até legal, mas ele passou, ele acabou, porque ele está preso no madeiro, ele está morto. Aquilo que parecia uma derrota, na verdade, era uma grande vitória. A cruz era símbolo de morte, vergonha e fracasso. A crucificação de Jesus não foi a primeira na história. Na verdade, aquele ato, ele era contínuo, era um ato histórico. E todos os criminosos, aqueles que eram talvez culpados, recebiam uma morte de cruz. E quando eu faço essa aplicação para a minha vida, é o que parecia derrota, na verdade, era o plano perfeito de Deus para a nossa salvação, para a minha salvação e para a sua salvação. Nós parecemos até que somos pessoas boas, sabe?
Parece até que existe, uau, como eu sou santo, uau, como eu sou bom. Sabe, eu tenho uma grande responsabilidade, sabe, eu sou um pastor, mas parece que às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos, como eu sou uma pessoa boa, não há nada de bom em nós. A nossa carne, ela está inclinada ao pecado dia após dia, e se eu não estiver com a minha vida alicerçada em Jesus, eu estou fadado a fracassar. E se hoje nós temos essa oportunidade de estar num ambiente lindo como esse, parabéns, pastor Jefferson e toda a sua equipe, diretoria, por essa igreja linda e maravilhosa. Parabéns por essa juventude linda, cheia de vida. Obrigado, Senhor. Mas nós só estamos aqui porque um dia Jesus entregou a sua vida em um madeiro por mim e por você. E através daquele ato nós temos hoje o que? Salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus não sofreu pelos pecados dele, pelo contrário, ele sofreu pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo pecado de toda a humanidade. O seu sofrimento foi o preço da nossa redenção. A entrega de Jesus foi a nossa redenção. A morte de Jesus é a nossa vida hoje. Assim como Jesus, muitas são as ocasiões na nossa vida que parece que a derrota, ela tomou o acesso, tomou a liberdade da nossa vida. Mas se nós confiamos em Jesus, que Ele é o nosso único verdadeiro Salvador, e confiamos que Ele tem o controle de todas as coisas, então tudo que acontece na nossa vida, até aquilo que parece ser uma derrota, o soberano está no controle de tudo. Amém? Talvez uma porta que se fechou, talvez uma enfermidade, talvez algo que você perdeu. Na verdade você não perdeu, na verdade não foi a derrota, é apenas o plano perfeito de Deus começando na sua vida. Quantas são as ocasiões onde nós, pelo nosso recurso financeiro, nós podemos fazer, nós podemos pagar, nós podemos ir, nós podemos agir. E é muito bom quando nós temos grana, quando nós temos poder de compra. E às vezes, quando tudo isso está bem na nossa vida, nós estamos de bem com Deus. Mas o Senhor, Ele tem propósitos mais profundos na nossa vida. E tem ocasiões que o dinheiro se vai, o emprego vai, o carro vai embora, a casa vai embora, até a saúde vai embora. E quando nós olhamos para a nossa própria força, olhamos para os nossos próprios recursos, nós caímos na realidade e falamos, não é possível sair dessa situação. É aí que Jesus se apresenta, ei filhinho, filhinha, eu estou aqui. Eu não quero contar com o seu dinheiro, eu não quero contar com a sua força, eu não quero contar com a sua história, mas eu preciso que você confie que a partir de hoje eu tenho um plano perfeito para a sua vida. Basta que você confie nas mãos do Todo-Poderoso, daquele que tem o controle da sua vida e da tua história. Amém? Glória a Deus. E quando nós olhamos para a história da Bíblia, nós encontramos histórias como essa, de pessoas que pareciam estar derrotadas. Quando eu olho para a história de José do Egito, eu vejo um filho, um irmão que foi vendido, alguém que foi vendido como escravo, alguém que padeceu, mas depois ele foi quem? Um grande governador. Eu olho para a história de Davi, aquele que era o menor da sua casa, aquele que não era talvez de grande aparência, aquele que talvez não tinha uma estatura para ser reconhecido por um grande homem de Deus, pelo sacerdote que seria o escolhido de Deus. Até o sacerdote olhou a aparência do seu irmão, mas Deus tinha interesse naquele que tinha um coração inclinado ao Senhor. Para nós, queridos, a aparência conta muito. Para nós, a estrutura conta muito. Para nós, o diálogo conta muito. Mas para o Senhor, o que vale é um coração inclinado a Ele. Um coração de servo, um coração humilde. Então, na história da Bíblia, nós vemos a história de homens que pareciam estar fracassados. O próprio Davi é chamado por Deus, é levantado como futuro rei, mas ele é perseguido por Saul. E essa perseguição não é para a sua morte, essa perseguição é para que ele pudesse o quê? Amadurecer e confiar em quem? No Senhor. Quantas são as vezes na nossa vida que nós somos perseguidos, afligidos, derrotados, mas nós não entendemos que o Senhor está só o quê? Afiando a nossa vida. Ele está nos trazendo o quê? Maturidade. E a cruz é sobre isso. Nós não podemos olhar todas as coisas que acontecem na nossa vida com um olhar natural.
isso é derrota. Não, é só o plano perfeito de Deus acontecendo. E nós vamos dar um grito de vitória quando o Senhor cumprir o seu propósito na minha e na sua vida. Amém? E o que eu preciso fazer com uma palavra dessa? Eu preciso confiar. Mesmo quando parece que é uma derrota, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Deus, Ele transforma as cruzes da nossa vida em caminhos de vida e vitória. A morte de Jesus, ela nos trouxe vida. A morte de Jesus, ela nos trouxe um caminho de vida e eterno até aquele que nos formou, até aquele que nos salvou. Romanos 5, capítulo 10, na versão NVI, vai dizer o seguinte: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, ao quê? Mediante a morte do seu Filho. Então, se antes eu era inimigo de Deus, e pela morte de Jesus, agora eu sou reconciliado com Deus através dessa morte, aí o verso vai fechar de uma maneira que nos alegra muito. Quanto mais agora, tendo sido reconciliado, ou seja, eu estou reconciliado, seremos salvos por quê? Por sua vida. Se a morte de Jesus, ela nos reconciliou com Deus, agora quanto mais a sua vida, o poder que ela tem de agir no nosso relacionamento com Deus. Ou seja, você foi reconciliado com Deus com um propósito. E que propósito é esse? Com a vida eterna que nos espera. Amém? Mas para chegar até esse ápice, para chegar até esse momento, nós precisamos ter uma jornada na nossa vida. O grito "está consumado" na cruz, ele foi um anúncio, um comunicado de uma vitória total, não parcial, não momentânea, não passageira. Foi uma vitória total sobre o pecado. Colossenses 2, capítulo 2, verso 14, vai dizer o seguinte: Ele cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, eu tinha uma dívida impagável. Eu tinha uma dívida que eu não poderia pagar. Você também? E Jesus, Ele se entrega e Ele paga essa dívida por mim e por você. E que características tem esse grito de Jesus na cruz? A palavra que no original vai dizer o seguinte, que é tetelestai, que significa o quê? Esse "está consumado" significa comprando ou completando ou completamente pago. A missão foi cumprida. Mas que missão que foi cumprida? Se Jesus se entregou, morreu em meu lugar, no seu lugar, é crucificado, foi morto na cruz, Ele ressuscita, mas que missão é essa que foi cumprida? Não foi um grito de derrota, mas de quem cumpriu o seu propósito. Foi um grito de vitória sobre o pecado e sobre o que? A separação do homem para com Deus. Nós sabemos bem que o primeiro homem, ele rompe o seu relacionamento com Deus. O primeiro homem, ele rompe a sua intimidade com Deus. E ao longo da história, o Senhor, Ele tinha um plano secreto. O Senhor tinha um plano misterioso. E esse plano, ele se findava em Cristo Jesus, sendo entregue em uma cruz, para que eu e você novamente tivéssemos o quê? Acesso à presença do Pai. Vocês estão entendendo isso? Então, o plano, a missão a ser cumprida é esse acesso novamente que eu e você agora temos através da morte do nosso Jesus. Existe uma canção que vai falar o seguinte, alguma das frases: é aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem, Jesus, ver a quem? A Deus. Ou seja, o sangue de Jesus, ele costura esse fio da presença entre os filhos e o Senhor, e o Deus. Agora nós novamente estamos o quê? Reconciliados com o nosso Deus. Então a missão cumprida, ela tem essa característica. Tudo foi pago, não há mais dívida. Nós agora temos o quê? Um livre acesso novamente à presença do nosso Deus. Por meio de quem? Do sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador.
O grito está consumado, ele foi um grito público, que como nós já dissemos anteriormente, ele ecoa por toda a eternidade. E ele nos alcançou um dia. Quem um dia foi alcançado por esse grito? Levante sua mão nessa noite. Amém? Um dia esse grito, ele ecoou dentro de nós. Não foi porque um pastor pregou, não foi porque alguém cantou, mas o Espírito Santo veio e é hoje o teu dia. Esse grito ecoou e você correu atrás de Jesus e você o aceitou como seu único e verdadeiro Salvador. E a aplicação para a nossa vida é: tenha confiança, viva em confiança. Está consumado, querido, já foi pago. Quantos são os detalhes na minha vida e na sua vida que às vezes nos separam de Deus? Sabe, o pecado, ele pode nos separar do Senhor. E ele separa o homem do Senhor. Mas o Senhor, ele nos ama em todo tempo, amém? E esse pecado às vezes nos traz separação entre nós e o Senhor. Mas tem coisas tão pequenas, tão detalhes são na nossa vida, que às vezes nós damos tanta prioridade e vivemos longe do Senhor. Às vezes uma briguinha boba, sabe? Às vezes uma postura errada, e isso nos separa do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite é: viva com confiança, está consumado, tudo já foi pago. É só você se achegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui neste lugar, nesta noite. Um dia o preço foi pago, eu sei que já está tudo consumado. Então nesta noite eu quero mais uma vez, Senhor, te pedir: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, eis-me aqui, trata do meu coração. Eu quero ser novamente íntimo do Senhor. E bum, nós estamos novamente na presença do Senhor. Não deixe que pequenas coisas venham te separar do Senhor. Haja com confiança, age com fé. E sabe de uma coisa? Descanse. A salvação do Senhor não é pelos nossos muitos afazeres, não é pelo nosso muito serviço, não é por quanto eu dou de oferta na igreja, não é pela minha posição de pastor. A minha salvação, ela veio por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso é pela graça, é um favor imerecido de Deus que nos alcança. E muitas das vezes nós colocamos tantas barreiras. Ai, Senhor, será que eu sou merecedor mesmo? Ah, Senhor, eu sinto tantas coisas no meu coração, na minha carne, na minha carnalidade. Eu acho que isso, Senhor, o Senhor te alcançou. A salvação não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você é um santo, não, é pela graça em Cristo Jesus. E quando essa graça me alcança, eu quero estar cada dia próximo dele. Quando essa graça me alcança, quando essa presença me alcança, eu olho para Jesus e me constranjo: Jesus, eu preciso melhorar minha vida. Eu preciso melhorar, Senhor, as minhas redes sociais. Eu preciso melhorar aquilo que eu estou ouvindo, Senhor. É pela graça, não é por você ser uma pessoa boa, não é porque você é um crente, não é porque você é um santo, não. É pela graça em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E à medida que nós vamos nos aproximando dele, à medida que nós vamos a cada dia orando, à medida que nós vamos achegando diante dele, nós vamos constrangendo o nosso coração. Eu preciso melhorar, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso estar mais na casa do Senhor, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me servir mais. Mas eu sou tão jovem, eu sou tão idoso. Oi, existe vida dentro de você? Existe fôlego de vida dentro de você, e se existe vida, existe ainda um propósito da parte do Senhor para com a sua vida, amém? Você não está nesse lugar à toa, você não está aqui em um sábado às 8h50 da noite, eu estou falando a hora, simplesmente para participar de um culto, não. Você está aqui porque existe um firme propósito através da sua vida, amém? Eu costumo dizer lá na Atos 2 que o Senhor primeiro ele faz em nós, depois ele começa a fazer entre nós. E está aqui é o Senhor agido entre nós, amém? Um dia o Senhor nos alcançou, ele fez em nós. Hoje nós podemos aqui estar juntos em comunhão, e ele faz o que? Entre nós. Mas chegará o dia que ele fará através da nossa vida, amém? Sabe aquele teu amigo na faculdade, sabe aquele teu amigo no trabalho, sabe aquele seu familiar difícil? Ele vai usar a sua boca, ele vai usar a sua vida para um coração ser alcançado por Jesus. Quantas são as pessoas que talvez nunca entrarão por essas portas, mas você é uma igreja viva e o Senhor pode agir através de você. Não podemos
perder tempo de só querer ser alimentados, só querermos ser cheios. Não! Existe uma necessidade em nós, sim, de nos alimentarmos. Existe sim uma necessidade de nos aproximarmos. Mas isso precisa ecoar na vida, na nossa empresa, na nossa faculdade. Eli, mas aquele ambiente é tão ruim. Só existe coisa ruim. É aí que a luz vai brilhar. É em meio à escuridão, é em meio a toda a treva que a luz ela brilha mais. Amém? E quantas luzes nós temos aqui nessa noite? Pega a tua mão, luz. Amém? É assim que nós vamos fazer ecoar através de nós o grito de vitória que nos alcançou e pode alcançar a outros. E falando sobre isso, a cruz é a maior vitória da nossa vida. O Botafogo foi campeão. Um dia eu me casei. Um dia meu filho deu o primeiro passo. Um dia eu arrumei um ótimo trabalho. Um dia eu fundei uma empresa. E tudo isso foi maravilhoso. Um dia eu me casei. Eu amo essa mulher linda, maravilhosa, minha esposa Laís. Mas eu amo mais Jesus do que ela. E como foi falado pelo Ed aqui, se você namora alguém, se você está casado a alguém que ama a você mais do que Deus, essa pessoa precisa se ajustar. Eu amo a minha esposa, mas eu amo mais a Jesus do que ela. Eu amo o meu filho, mas eu amo a Deus mais do que ele. Então, essa vitória na cruz é a maior vitória que eu posso ter na minha vida. Porque um dia essa vida passará, amém? Por mais que a sua vida seja maravilhosa, por mais que você tenha muitos recursos, por mais que você esteja muito bem casado, essa vida passará. Amém? Nós não somos eternos. Mas o grito de vitória que foi dado na cruz é a maior vitória da nossa vida, porque nós agora temos uma nova primavera a ser alcançada. Que primavera é essa? Uma vida com Jesus onde? Na eternidade, até que Ele venha. Amém? Essa vida não acaba aqui. O está consumado, ele ecoa por toda a eternidade. A cruz é a maior vitória. Ela nos dá vida, liberdade e salvação. E nós não podemos aproveitar só parte. Vou aproveitar a sua vida. Não, aproveita a liberdade em Cristo. Não, vou aproveitar a sua liberdade. Não, ela também te dá o que? Salvação. A cruz, o sacrifício, o grito de vitória, o grito está consumado. Ele nos traz hoje vida, liberdade e salvação. 1 João capítulo 1, verso 9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, você que está aqui nessa noite, eu creio que a grande maioria aqui é crente em Cristo Jesus, amém? E às vezes nós vivemos o quê? Pisando em ovos. Nós vivemos o quê? Cheio de dúvida. Mas será que o Senhor me ama? Será que eu tenho realmente o direito de adorar a Jesus? Será que eu posso orar a Ele? Será que eu posso me prostrar diante dEle? A palavra do Senhor vai nos dizer que a cruz, ela nos deu vida, liberdade e salvação. Eli, mas existe um pecado na minha vida. João vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu posso te julgar. Você pode julgar alguém. Você pode criar dúvidas sobre o arrependimento de alguém. Mas o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Todos os dias. Então, se existe algo de errado na minha vida, eu preciso fazer ecoar o grito de vitória na cruz e aceitar a vida, a liberdade, a salvação, e chegar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu quero que esse grito ecoe dentro de mim. Perdoa os meus pecados. Os seus pecados serão perdoados. João 3,16 vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo, Ele tanto nos amou que Ele entregou, que Ele deu o seu Filho único, unigênito, para nos salvar. Romanos 8,1 vai dizer que agora já não há mais o que? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,37 vai dizer que em todas essas coisas que nós vivemos na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Sabe, estar no culto é maravilhoso. Estar aqui no Relaciona Jovem é maravilhoso. Estar na Atos 2 é maravilhoso. Mas nós precisamos a cada dia agarrar a vida, a liberdade, a salvação que existe em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador.
A cruz, ela significa, sabe o quê? Perdão. A cruz, ela significa reconciliação. Ela significa vida eterna. Ela significa libertação. E às vezes tem áreas da nossa vida que nós não queremos libertação, porque são áreas que nos traz prazeres, são áreas que nos traz realizações, são áreas que nós somos muito apegados. Eu até aceito o perdão, eu até aceito a reconciliação, mas a libertação dessa área não, Jesus. Sabe, nós procuramos jeitinhos e maneiras de nos adaptarmos. Não, está tudo bem, eu estou até me sentindo bem, mas o Espírito Santo vem e nos constrange. Você precisa mudar isso na sua vida. Você precisa mudar isso no seu namoro. Você precisa mudar isso nas suas redes sociais. Você precisa mudar quando você está sozinho e ninguém está te vendo. Mas o Senhor, aquele que é a nossa prioridade, Ele conhece o som dos nossos corações. Ele sabe dos nossos atos. Então, às vezes, nós aceitamos o perdão, a reconciliação, mas nós não queremos a libertação de coisas que ainda nos prendem nessa carnalidade, de coisas que ainda nos prendem o quê? Nessa vida. E o grito de vitória está consumado, ele se torna em barreira na nossa vida. Às vezes ele não ecoa, porque o quê? Nós fechamos a janela, fechamos a porta. Senhor, até aqui. Vem na sala, Senhor, vem na minha cozinha, mas aqui no meu quarto não. Aqui tem coisas que são as minhas dores, são os meus valores, é a minha jornada, eu vou conseguir lidar com ela. Aqui não. E às vezes nós não queremos libertação, mas há libertação disponível para todos nós. Amém? No Senhor. É lindo gritar, é lindo torcer, mas é muito bom, como nós falamos anteriormente, viver a jornada, viver a superação e ter esperança diante desse grito. E aplicando isso para a minha vida, eu preciso o quê? Abraçar integralmente essa vitória, abraçar integralmente esse grito que foi oferecido de forma o quê? Gratuita pela minha vida e pela sua vida. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre um convite que é para entrar para o time da vitória. O Botafogo não é o time da vitória. O Botafogo ele ganhou. O Flamengo até ganha bastante, mas nem sempre será o time da vitória. Mas existe um time que é o time da vitória. E esse time está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que time é esse? Esse time se chama time da reconciliação. Hoje nós estamos o quê? Filhos adotivos do Senhor. Nós estamos o quê? Reconciliados com Ele. E as características desse convite para a gente participar desse time é esse grito histórico de Jesus naquela cruz. Ele precisa ecoar hoje nos nossos dias. Essa vitória conquistada por Cristo, ela é oferecida de forma o que? Gratuita a cada um de nós, é pela graça. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso reagir a essa cruz, eu preciso reagir a essa oportunidade. Muitos de nós perguntamos: Senhor, faz isso por mim, Senhor, faz isso por aquilo por mim, Senhor, mas o Senhor ele já fez tudo o que deveria fazer por mim, pela sua vida. A grande questão é o que eu preciso fazer hoje. De que maneira eu preciso me posicionar hoje? E nessa noite o Senhor nos dá essa oportunidade. Uma oportunidade de posicionamento, uma oportunidade de fato, responder ao ato de Jesus naquela cruz. Se existe algo no meu coração e na sua vida que precisa ser mudado, hoje talvez é a oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Uma oportunidade. Eu não sei como será a minha vida daqui a 10 minutos. Eu não sei se amanhã eu vou acordar. O que eu sei é que eu estou vivendo hoje. Esse sábado, 21 horas, eu estou vivo e ainda existe propósito de Deus para a minha vida. Amém? Então, se existe algo a reparar na minha vida, hoje é o momento. Essa noite é o momento. É o momento de crer na vitória de Cristo Jesus. É o momento que você vai receber a salvação que Ele já conquistou por mim e por você. É o momento onde nós precisamos celebrar que Ele venceu o pecado e que hoje nós estamos reconciliados com Ele.
Hoje você não pode sair deste lugar da mesma maneira que talvez você entrou, com o seu coração fechado, com a sua vida longe de Jesus. Não é porque o pastor ele está falando, não, é porque o Senhor, Ele nos deu essa oportunidade, uma oportunidade de novamente sermos o quê? Reconciliados por Ele, com Ele novamente. E essa oportunidade, ela está aberta aos nossos corações, ela está aberta à nossa vida. Um grito que transformou a cruz de símbolo de morte para o símbolo da vida. E eu preciso aceitar isso na minha vida. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Se o Ministério de Louvor pudesse estar aqui com a gente. Eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração. Eu quero te pedir nessa noite que você venha se apropriar dessa vitória de Jesus. Eu quero te pedir nessa noite que você venha gritar no seu coração. Ele existe mágoa, ele existe desespero, ele existe medo. Eu quero que você grite dentro de você mesmo: está consumado, a liberdade eu alcanço, a vida eu alcanço, o amor de Cristo novamente eu alcanço. Se existe algo na sua vida que te separava dessa presença, se existe algo na sua vida que te separava daquilo que o Senhor já nos deu, nesta noite nós te pedimos, Jesus, ó Senhor, venha nos dar força para que nós possamos, Senhor, exalar este grito de estar consumado na nossa vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso você vai orando, você vai dizendo: Senhor, muda a minha história, muda o meu coração, muda o meu posicionamento, Senhor. Diga, lembrem da canção. Diga. Isso é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia e trono são Deus. Veio dele, voltará para ele. E nós hoje temos acesso a esta salvação, a este perdão. Lembrei da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu, supremacia em trono são Deus. E aquele fio que se Diga com as mãos, rompeu igreja. da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Antes inimigos de Deus, agora amigos, reconciliados pela cruz. Aleluia! Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. E aquele fio, diga. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas
linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder, e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder. O grito de vitória foi inaugurado naquela cruz. Está consumado. Ecoa pela eternidade. Nos alcançou. Obrigado, Jesus. Que haja paz, que haja alegria, que haja libertação. Paz com Deus. Hoje nós temos paz. Paz com Deus. Hoje nós temos vida. Nós temos paz com Deus. Se libere na presença dele. Diga: Paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Reconciliado. Paz com Deus. Paz com Deus. Temos paz com Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou. Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode um homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu perder. Feche teus olhos nessa noite. Eu quero orar com você, Senhor. Obrigado pela cruz, Jesus. Obrigado pelo teu grito, Jesus. Obrigado pela tua entrega, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Deixou a sua glória. Deixou, Deus, o seu reino por nós. E nós cremos que este grito de está consumado ecoa dentro de nós. Nós queremos, Senhor, a vida que há neste grito. Nós queremos a salvação, a libertação. Nós queremos a reconciliação. Nós queremos mais uma vez viver pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse grito não foi um grito de derrota, mas um grito de vitória que hoje nós damos também. Ajuda-nos a viver em gratidão, em reconhecimento e saber que o Senhor está no controle de todas as coisas em nossa vida. Mesmo aquilo que parece uma derrota, o Senhor tem um plano perfeito para nos alcançar. Certos disso, Senhor, nós queremos te aplaudir nesta noite e te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pelo teu amor. Aleluia. Amém? Pastor Ed, quero agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho para estar aqui nessa noite. Pastor Ed, pela oportunidade. Atos 2 também a sua casa. Traga um abraço.